Quero passar alguns minutos falando sobre como pensar em investimentos, em vez de focar só no que está acontecendo agora. Para explicar isso melhor, vou contar um pouco da minha própria história. Vamos lá. Aqui está um exemplar do New York Times de 12 de março de 1942. Estou um pouquinho atrasado na leitura. Naquela época, fazia 3 meses que tínhamos entrado na guerra e estávamos perdendo. As manchetes dos jornais estavam cheias de notícias ruins sobre o que estava acontecendo no Pacífico. Eu separei algumas das manchetes dos dias anteriores, a 11 de março, que foi um dia importante para mim. Vocês podem ver essas manchetes agora. Parece que estamos no slide 2. Estávamos em grandes apuros no Pacífico. Alguns meses depois, as Filipinas também seriam tomadas. Mas as notícias já eram ruins. Vamos para o slide 3, de 9 de março. Espero que consigam ler as manchetes. O jornal custava 3 centavos. Só para constar. Agora, vamos ver o slide de 10 de março. Sempre que uso essa tecnologia moderna de slides, gosto de conferir se estou vendo a mesma coisa que vocês. Então, em 10 de março, mais uma vez as notícias não eram boas. Caminho livre para a Austrália. O mercado de ações refletia isso. Eu estava acompanhando uma ação chamada City Service Preferred, que no ano anterior tinha sido vendida por $84. Em janeiro, 2 meses antes, ela foi vendida por $55. E agora, em 10 de março, tinha caído para $40. Naquela noite, apesar das manchetes, falei para o meu pai: acho que é hora de agir. E pedi que ele comprasse 3 ações da City Service Preferred no dia seguinte. E esse era todo o dinheiro que eu tinha juntado nos últimos 5 anos, mais ou menos. Na manhã seguinte, meu pai comprou as 3 ações. Vamos ver o que aconteceu no dia seguinte. Próximo slide, por favor. E olha, não foi um bom dia. O índice Dow Jones Industrial caiu abaixo dos 100 pontos. Ele caiu 2,28%, como vocês podem ver. Isso seria como uma queda de 500 pontos nos dias de hoje. Eu estava na escola, tentando entender o que estava acontecendo. Claro. Só para constar, vocês podem ver que, do lado esquerdo do gráfico, o New York Times colocou o Dow Jones abaixo de todas as médias que eles calculavam. Eles tinham suas próprias médias, que desapareceram com o tempo. Mas o Dow Jones continuou. No dia seguinte, vamos ao próximo slide, vocês verão o que aconteceu. A ação estava a 39. Meu pai comprou as minhas ações logo de manhã, porque eu tinha pedido para ele as 3 ações. Eu paguei o preço mais alto do dia, R$ 38,25. No final do dia, a ação caiu para 37. O que, para ser honesto, acabou sendo uma coisa bem comum nas minhas aventuras no mercado de ações nos anos seguintes. Na época, essa ação era negociada na bolsa chamada New York Curb Exchange, que depois virou a American Stock Exchange. Mesmo com a guerra parecendo ruim até a Batalha de Midway. Se vocês olharem para o próximo slide, vão ver que a ação se saiu muito bem. Dá para ver onde eu comprei. 38,25. A ação acabou sendo recomprada pela empresa City Service por mais de $200 por ação. Mas olha, essa não é uma história de final feliz, porque se olharmos o próximo slide, vocês verão que... Bom, como dizem, parecia uma boa ideia na época. Eu vendi as ações. Ganhei $5 com elas. Mais uma vez, típico do meu jeito de agir. Quando a ação caiu para 27, parecia uma boa ideia garantir esse lucro. Bom, qual é a lição de tudo isso?
Podemos deixar a história da City Service para trás. Quero que vocês imaginem que estamos de volta a 11 de março de 1942. Como eu disse, as coisas pareciam ruins, tanto na Europa quanto no Pacífico. Mas todo mundo neste país sabia que os Estados Unidos iriam vencer a guerra. Fomos pegos de surpresa, mas íamos vencer. Sabíamos que o sistema americano funcionava bem desde 1776. Então, se vocês olharem para o próximo slide, quero que imaginem que, naquele momento, vocês investiram $10.000 e colocaram esse dinheiro em um fundo de índice. Não tínhamos fundos de índice na época, mas basicamente vocês compraram o S&P 500. Agora, pensem por um momento e não mudem o slide ainda. Quero que imaginem quanto esses $10.000 valeriam hoje se vocês tivessem uma ideia simples. Como se estivessem comprando uma fazenda para manter a vida toda, dependendo da produção dela. Vocês olhariam para o que a fazenda produz para decidir se foi um bom investimento. O mesmo vale para um prédio de apartamentos, se vocês comprassem para manter por toda a vida. Mas, em vez disso, vocês decidiram investir os $10.000. Manter a participação em empresas americanas, sem nunca olhar outra cotação, sem ouvir conselhos de ninguém. Quero que pensem em quanto dinheiro teriam hoje. Agora que vocês têm um número na cabeça, vamos para o próximo slide e ver a resposta. Vocês teriam $51 milhões. E não teriam precisado fazer nada. Não precisariam entender de contabilidade. Não precisariam olhar cotações todo dia, como eu fiz naquele primeiro dia. Já tinha perdido $3,75 quando voltei da escola. Tudo o que precisariam era acreditar que a América prosperaria com o tempo, que superaríamos as dificuldades e que, se a América prosperasse, as empresas americanas também prosperariam. Não precisariam escolher ações vencedoras ou o momento certo para investir. Só precisavam tomar uma decisão de investimento na vida. E essa não foi a única chance. Eu poderia mostrar outras vezes que teriam trazido ganhos ainda maiores. Mas, ao ouvir as perguntas e respostas de hoje, lembrem-se de que a questão principal é como as empresas americanas vão se sair durante a sua vida de investidor. Gostaria de fazer mais um comentário porque acho que é interessante. Digamos que você pegou aqueles $10.000 e ouviu os pessimistas, as pessoas que sempre falam que tudo vai dar errado. E você vai ouvir isso ao longo da vida. E, em vez de investir em ações, decidiu usar os $10.000 para comprar ouro. Com esse dinheiro, você teria conseguido comprar cerca de 300 onças de ouro. Enquanto as empresas estavam reinvestindo em novas fábricas e novas invenções surgiam, você iria até o seu cofre todos os anos e encontraria suas 300 onças de ouro lá. Você poderia olhar para elas, segurar, fazer o que quisesse, mas elas não produziriam nada. Nunca produziriam nada. E o que você teria hoje? As mesmas 300 onças de ouro que tinha em março de 1942. Pique. E elas valeriam aproximadamente $400 mil. Ou seja, se você escolheu um ativo que não gera nada, como o ouro, em vez de que realmente gera dinheiro, reinveste e paga dividendos, você teria agora um valor que é mais de 100 vezes menor do que teria com um investimento produtivo. Em outras palavras, para cada dólar que você ganhou investindo em empresas americanas, teria menos de 1 centavo se tivesse investido em algo como ouro, que as pessoas dizem para você correr toda vez que ficam assustadas com as notícias. É impressionante que neste país tivemos a melhor condição para investir que se pode imaginar. Para um investidor, é praticamente impossível falhar, a menos que você compre a ação errada ou fique nervoso na hora errada. Mas, se você comprou um pouco de todas as grandes empresas americanas e investiu seu dinheiro consistentemente ao longo dos anos,
Não há comparação com ter algo que não produz nada. Sinceramente, não dá nem para comparar com tentar comprar e vender ações o tempo todo, ou pagar consultores de investimento. Se você tivesse seguido o meu conselho, aliás, esse conselho de retrospectiva, que é sempre fácil de dar, se tivesse seguido, teria um problema. Seu corretor de ações provavelmente teria morrido de fome. Você até poderia ir ao funeral para mostrar seu respeito, mas a verdade é que teria tido um resultado muito melhor do que a maioria dos profissionais de investimento e pessoas que tentam ser ativas no mercado. É muito difícil ficar entrando e saindo de investimentos e conseguir superar o que pode ser alcançado com uma abordagem mais tranquila. E você não precisa entender tanto de contabilidade, ou de termos do mercado de ações, ou sobre o que o Fed vai fazer na próxima vez, se vai aumentar a taxa de juros 2, 3 ou 4 vezes. Nada disso importa realmente em uma vida de investimento. O que importa é ter uma filosofia em que você acredita. Entender por que está investindo e não se arriscar com coisas que você não conhece. Então, com essas palavras otimistas, vamos seguir em frente e começar com as perguntas.